Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. No último final de semana, o Verdão bateu o campeão da Copa Santiago Sub-18, uma competição muito tradicional lá no Rio Grande do Sul. Foi a 34ª edição da Copa Santiago. O Verdão já ganhou 4 vezes, lá em 2018, depois 2020 e agora conseguimos um bi consecutivo em 2025 e agora 26, tá? Palmeiras bateu na grande final o Inter por 2-1. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer tudo sobre a belíssima campanha das crias da academia. Foram 7 jogos ao longo da competição e 7 vitórias, exatamente, 100% de aproveitamento. A gente vai assistir todos os 27 gols do Verdão ao longo do torneio, uma média de quase 4 gols por partida, e também conhecer as caras novas. Tivemos muitos reforços para essa temporada, né, que já estrearam na Copa Santiago, entre eles o Konaté, zagueiro nascido no Mali, 2 metros de altura. É isso mesmo, vai ter alguns lances do Konaté por aqui que vocês já estão assistindo. Tem um vídeo no canal sobre ele já, né? Um shorts que eu publiquei alguns lances dele durante a competição. Foi um dos principais defensores do Palmeiras, eu diria, nessa Copa Santiago. E aí vocês vão conhecer também o Heitor, lateral direito, que eu gostei bastante, o goleiro Paulo, que ganhou um prêmio individual ao final da competição, e muito mais para vocês. Bom, mas antes da gente falar das caras novas, vamos falar de velhos conhecidos da torcida alviverde, como por exemplo o Vinícius, camisa 10 do Palmeiras, que tinha sido eleito o melhor jogador da Supercopa Capital no mês passado. O Verdão bateu vice-campeão e agora na Copa Santiago ele jogou muito de novo, vários lances de efeito, como a gente está acostumado, e ele marcou o gol do título, que daqui a pouco a gente vai assistir. Tava 1-1 na final, partida empatada diante do Inter, e ele foi lá e marcou um golaço, dando o título ao Palmeiras. E o companheiro do Vinícius no meio-campo, que foi novamente o Bernardo, camisa 7, outro meia muito técnico, habilidoso, que faz seus gols, deu assistência importante durante a Copa Santiago. Daqui a pouco a gente vai assistir mais uma promessa da geração 08 do Palmeiras. Aliás, todos os atletas do Palmeiras que viajaram a Santiago, lá no Rio Grande do Sul, todos eles são nascidos em 2008. Bom, sobre as novidades do Verdão para a competição, no gol tivemos o Paulo Ricardo, que foi titular em 3 das 7 partidas, o titular mesmo, né, em 4 jogos foi o Luiz Fernando, que a gente já conhece, mas o Paulo veio do Retrô, né, então é uma cara nova para essa temporada, e ele ganhou, como vocês viram na imagem, o prêmio de goleiro menos vazado da competição. Nas 3 partidas em que ele entrou em campo, ele sofreu apenas um golzinho, que foi o gol da final, foi o gol do Inter, né, que foi, falei que foi 2-1 para o Palmeiras. Esse golzinho do Inter foi ele que sofreu. E aí uma curiosidade, porque o Luiz Fernando jogou a semi, pegou muito na semifinal, o nosso camisa 1 ajudou e muito a classificar o Verdão para a grande decisão, e aí na final quem jogou foi o Paulo, e se saiu muito bem também. Bom, já que eu citei o Retrô por aqui, né, o ex-time do Paulo Ricardo, goleiro, o Verdão também foi buscar um outro atleta lá na equipe pernambucana, o zagueiro Yuri Salles, que jogou boa parte da Copa Santiago com a famosa touquinha de natação ali, porque se chocou com um atleta do Juventude num jogo ainda da primeira fase. Verdão ganhou por 1-0 esse jogo, teve que levar ponto, né, mas tá tudo bem com o Yuri. Gostei bastante, viu? Jogou tão bem quanto o Konaté. Para mim foram os melhores defensores do Verdão ao longo da competição. Ainda sobre as caras novas, vamos continuar no sistema defensivo, mas nem tanto, porque a gente vai falar de um lateral direito com características muito ofensivas, o Heitor Guerra, ex-Flamengo, seleção brasileira de base, muito bom jogador, viu? Lembrei do Abel na coletiva dele no último final de semana, pós-jogo contra o Mirassol, que ele falava do Arthur, né? O Arthur não cruza a bola para a área, ele passa a bola, né? Ele encontra o companheiro, e o Heitor fez muito isso durante essa Copa Santiago, deu algumas assistências, sempre chegando muito bem à linha de fundo. E para a gente fechar as novidades, 2 atacantes, gostei muito de um deles, hein? Luan, conhecido como Maricá, que já estreou até profissionalmente pela sua ex-equipe, o Grêmio Prudente, fez gol também como profissional, tá? Então é um atacante canhoto, mais construtor ali, tanto que deu algumas assistências durante a Copa Santiago e marcou 2 gols. E a gente também tem que falar do Marcos Windely, que chegou do Brasilis, onde foi destaque do Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado, fez um gol na Copa Santiago. Bom, vou trazer o time base do Palmeiras ao longo da Copa Santiago. Claro que as formações foram mudando ao longo dos jogos, porque um jogo atrás do outro, né? Então, claro que os times têm que ser um pouco modificados, senão a molecada não aguenta. Partidas de 40 por 40, tá? Então, no gol tivemos o Luiz Fernando, com o Paulo Ricardo ganhando a chance em alguns jogos, inclusive na final.
Na lateral direita, Fernando Gabriel, camisa 2, mas o Heitor, como eu falei há pouco, entrando muito bem, principalmente no mata-mata. Na lateral esquerda, um claro revezamento entre Cauã Nunes e Marcos Adriano. Na zaga, 3 jogadores sempre brigando por 2 vagas: Enzo Lopes, Konaté e o Yuri Salles. E aí a gente tem que ressaltar a presença do Fred também, né, que jogou às vezes na zaga, às vezes como primeiro volante. Na volância, um garantido foi o Túlio, né, que jogou demais nessa Copa Santiago. Prestem atenção nesse garoto ao longo do ano. Tem um belo lançamento, um bom passe, um clássico camisa 8. O Túlio garantido ali, de vez em quando atuando ao lado do Renan, de vez em quando ao lado do Lucas Quitzal, que fez o gol decisivo do Verdão na semi contra o Cruzeiro de Santiago. Daqui a pouco a gente vai assistir. No meio-campo não tem muito segredo, essa bela dupla Vinícius e Bernardo, já trouxe os lances dos dois no comecinho do vídeo. E no ataque, 4 atletas e centroavantes, né, dá para dizer assim, camisas 9, brigando por 2 vagas. Então, tivemos o João Paulo, que vem fazendo muitos gols desde o final do ano passado, foi um dos artilheiros do Palmeiras na Supercopa Capital de dezembro, com 3 bolas na rede. Agora, na Copa Santiago, marcou 3 gols de novo. Tivemos também o Juan Francisco, muita gente pedia o Juan Francisco, inclusive na Copinha, né? Para mim é o melhor dos atacantes do Palmeiras, né, que tivemos aí na Copa Santiago. Desses 3 gols que ele marcou na competição, um deles foi numa bela cobrança de falta. Daqui a pouco a gente vai assistir. Também tivemos o Lucas Gaúcho, que fez 4 gols na Copa Santiago, inclusive gols decisivos. Marcou o gol que classificou o Palmeiras para a semifinal e depois marcou um gol na decisão também. Falei que foi 2-1 e o Vinícius fez o gol do título, né? Fez o gol do 2-1, mas foi o Lucas Gaúcho quem abriu o placar lá no Sul na grande final. E aí, para fechar, o Murilo Felpa também brigando ali, né? Felpa foi simplesmente o artilheiro do Palmeiras nas Copa Santiago com 6 bolas na rede. Então, jogando muito também, novamente, né? Porque já tinha jogado bem na Supercopa Capital. Bom, o Verdão caiu no grupo B, ao lado dos uruguaios Salto e Zorrilla, e também Juventude e Cruzeiro de Santiago, o anfitrião. E estreamos contra o Salto, metemos 4-0. O Vinícius foi um dos grandes destaques dessa partida, deu assistência, além de ter produzido várias jogadas de efeito, e dá para citar também o Juan Francisco como um dos destaques, já que ele marcou um golaço de falta. Vamos assistir. Bom, vamos lá, ó. Primeiro gol do Verdão na Copa Santiago foi do Murilo Felpa, levantamento do Bernardo, o Enzo Lopes ajeita para o meio e o Felpa subiu muito, hein, para abrir o placar diante do Salto. Palmeiras 1-0. Ainda no primeiro tempo, olha a jogadaça do Vinícius, cara, com direito a elástico, ó. Passou no meio de 2, tabelou com seu companheiro e aí o Vinícius, camisa 10, vai dar assistência pro oportunista João Paulo aparecer dentro da pequena área e marcar 2-0 para o Palmeiras. Vamos lá para o segundo tempo, ó. Vocês vão ver que a bola vai chegar na entrada da área aqui com o volante Túlio, que eu falei, né, que chega bem à frente, ele acaba dando assistência. Tenta o chute, mas acaba dando assistência pro oportunista Lucas Gaúcho marcar o terceiro gol do Palmeiras. E aí o quarto foi numa linda cobrança do Juan Francisco, cobrança perfeita de falta, ó. E só uma curiosidade para vocês, Salto é uma cidade do Uruguai onde nasceram simplesmente Luis Soares, Cavani e Pedro Rocha. Fica aí a total curiosidade para vocês, já dá para ver o Konaté comemorando o gol ali com o Juan Francisco. Bom, tá então, vamos lá para a segunda rodada, onde o Palmeiras enfrentou o anfitrião Cruzeiro de Santiago. Dessa vez venceu por 3-0 e alguns atletas fizeram a sua estreia como titular. Casos de Konaté, o goleiro Paulo Ricardo, também Heitor, Maricá, enfim. O destaque, mais uma vez, foi o Vinícius, que nem foi titular, entrou ao longo da partida, marcou um gol e deu uma assistência. Vamos acompanhar os 3 gols. E o Verdão abriu o placar após uma linda troca de passes. Essa jogada vai terminar com assistência do atacante Giovani. Giovani, não citei ele aqui ainda, né? É um atleta que chegou ao Palmeiras no início do ano passado, ó. Ele vai dar o toque e o lateral esquerdo Marcos Adriano chega batendo cruzado. Palmeiras 1, Cruzeiro de Santiago 0. Vamos lá para o segundo tempo, a bola vai chegar no Vinícius, sempre um toquinho de qualidade, né? Ele vai cruzar na cabeça do Murilo Felpa, segundo gol dele na competição. A gente vai contando os gols do Felpa aqui, né? Porque ele terminou simplesmente com 6 bolas na rede na Copa Santiago. E aí, no terceiro tento alviverde, os papéis se inverteram. É o Murilo Felpa quem vai dar assistência e o Vinícius, que entrou bem demais, fechou a conta.
Bom, na terceira rodada tivemos, sem dúvida alguma, o jogo mais difícil da primeira fase contra o Juventude. A partida estava se encaminhando para um 0-0, até que aos 52 minutos do segundo tempo, o Juan Francisco marcou o gol da vitória. E detalhe, os jogos da Copa Santiago vão até os 40 minutos, né? Tempos de 40 por 40. E por que tivemos 12 minutos de acréscimos? Porque, até falei isso no começo do vídeo, né? O Yuri Salles, zagueiro do Palmeiras, se chocou com o Cauã do Juventude, né? Um choque de cabeça, sempre muito perigoso. E aí a partida ficou mais de 10 minutos parada, por isso os acréscimos generosos. Então vamos assistir o gol decisivo do nosso atacante Juan Francisco após uma linda jogada do Bernardo. E o Palmeiras martelou bastante durante o jogo, viu? Foram 2 bolas na trave durante o primeiro tempo, até que na etapa final o Bernardo foi para lá, foi para cá, descolou um cruzamento na cabeça do Juan Francisco, segundo gol do nosso camisa 9 na Copa Santiago, dando a vitória ao Palmeiras nesse jogo difícil contra o Juventude. Bom, até que a gente chega à quarta e última rodada da primeira fase, o Verdão manteve os 100% de aproveitamento em grande estilo contra o Clube Zorrilla do Uruguai. Aliás, o Zorrilla foi o saco de pancadas do grupo, né? Levou 35 gols na primeira fase em 4 jogos disputados e o Verdão meteu simplesmente 12-0 nos uruguaios e poderia ter feito mais, cara, sem brincadeira, poderia ter sido uns 15 pro Verdão, né? Chegava com muita facilidade, o time uruguaio parecia um time quase que amador, assim, sem brincadeira. Vamos assistir então 12 gols agora, com direito a 4 do Felpa, que se isolou na artilharia, e tivemos também os primeiros gols do Maricá e do Marcos Windley com a camisa do Palmeiras. Bom, vamos lá então, ó, com calma, assistir os 12 gols do Palmeiras contra o Zorrilla. Quem abriu o placar foi o Juan Francisco, após uma assistência do Giovani pela esquerda, ó, terceiro gol do Juan na Copa Santiago. Aí o Murilo Felpa vai ampliar o marcador após uma assistência do Maricá, ó, canhotinho, deixou o Felpa na boa para ele marcar pela terceira vez na Copa Santiago. Ele faria mais 3, né, o Felpa, durante o jogo. O terceiro gol foi de pênalti, Giovani quem bateu, né, tá aí o replay. Mais um pênalti para o Palmeiras, dessa vez quem bateu foi o Marcos Windley, tá aí o replay também, ó, 2 pênaltis bem batidos. Aí a gente chega para mais um gol do Felpa, dessa vez assistência do Renan. Felpa sempre oportunista, marcando pela 4ª vez na Copa Santiago, ó, o toquinho do Renan por cima, né, e o Felpa tirou muito bem do goleiro. Vamos lá para o segundo tempo, e o Murilo Felpa iniciou a segunda etapa com 2 bolas na rede, após 2 belas jogadas do Heitor pela direita, ó, foi oportunista o Felpa nos 2 lances, e foi muito bem o lateral direito, o Heitor, também nas 2 jogadas. Essa foi a primeira, e agora a segunda jogada do Heitor, ex-lateral direito do Flamengo e da seleção brasileira, ó, olha como chega bem, ó, camisa 12, ó, tocando, dando passe para o Felpa. Vamos lá para o 8º gol, o Bernardo recebeu, invadiu a área, tocou cruzado, né, sem chance para o goleiro, camisa 7 Bernardo fez seu primeiro gol, portanto, na Copa Santiago. Ele foi muito importante, né, ao longo da competição, também com assistências. Depois, o Vinícius vai marcar o 9º, após uma assistência do Lucas Gaúcho, que entrou bem participativo, né, perdendo gols, dando assistências e marcando o seu também, daqui a pouco a gente vai assistir. O 10º foi esse aí, ó, do Maricá. Canhoto, aproveitou a falha dos uruguaios e bateu cruzado. A gente chega no 11º gol, que foi do Lucas Gaúcho, ele mesmo fez a jogada, bateu de bico ali, né? A bola entrou no canto. E aí, para fechar, um gol em grande estilo, né? O 12º saiu após um lançamento do Vinícius, aí o Lucas Gaúcho deixou o Giovani na boa e o atacante palmeirense marcou pela 2ª vez na partida. Bom, chegamos às quartas de final, o Verdão avançou em primeiro do grupo, 100% de aproveitamento, e aí nas quartas pegou o Curitiba no melhor jogo da Copa Santiago. Foi 4-3 para o Palmeiras, de virada, até os 40 do segundo tempo, estava 3-2 para o Coxa. Lembra que eu falei, né, que as partidas da Copa Santiago são tempos de 40 por 40? Então estava nos 40 do segundo tempo, com o Coxa ganhando por um golzinho de diferença. O Juizão deu 4 minutos de acréscimos, e aí, durante os acréscimos, o Verdão marcou 2 gols, né? Primeiro 3-3 numa cobrança de pênalti do João Paulo, e aí o gol da classificação, gol do 4-3, foi do Lucas Gaúcho. Vamos assistir. Bom, vamos lá então, ó. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o Konaté, que vinha fazendo uma Copa Santiago perfeita, acabou bobeando nesse lance e o Enzo Lopes teve que cometer pênalti no atacante do Curitiba. O capitão Juan bateu muito bem, o Luiz Fernando é pegador de pênaltis, mas a bola foi muito no canto, 1-0 para o Coxa. Aí, minutos depois, ó, aos 14 minutos da primeira etapa, o João Pedro acabou marcando. O jogador do Palmeiras tenta afastar, mas não consegue, acaba empurrando
contra o próprio gol. Detalhe que o Palmeiras não tinha sofrido gol até aqui na competição. Logo no primeiro tempo, diante do Curitiba, é vazado em 2 oportunidades. Está aí no replay o segundo gol do Coxa. Vamos lá para a segunda etapa, onde veio a reação do Palmeiras. Cruzamento certeiro do Túlio, aquela famosa fatiada na bola. E o Maricá pega mais bonito ainda, né? De primeira, olha no replay, ó. Que golaço do Palmeiras. Então, Curitiba 2-1. A gente vai lá pro gol de empate, né? Cruzamento da direita e o João Paulo completa de cabeça. Essa bola entrou, ó. O atacante palmeirense ainda tenta completar para as redes, né? Para garantir, mas a bola já tinha entrado. Gol do João Paulo. Só que aos 34 do segundo tempo, meio que um balde de água fria, né? Momentâneo, porque o Kaique marca o gol do 3-2 pro Coxa. Mas aos 41 minutos, cruzamento da direita, sempre pela direita, né? E aí o Palmeiras teve um pênalti, a bola bateu no braço do defensor. O João Paulo, que cobra pênaltis muito bem por sinal, marcou o gol do 3-3. E aí, aos 43, cobrança de escanteio do Túlio, mais uma assistência do nosso camisa 8 para quem? Lucas Gaúcho, que cabeceia bem demais, né? Sempre bem posicionado, marca o gol do 4-3, o gol da classificação para a semifinal. Bom, e aí na semifinal, o Palmeiras reencontrou o Cruzeiro de Santiago. Tínhamos caído no mesmo grupo dos gaúchos, né? Tinha sido 3-0 para a equipe alviverde. E dessa vez, na semi, um jogo bem mais difícil. Foi 1-0 com o gol do Quetzal no segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai assistir. E destaque para o goleirão Luiz Fernando, que fez 2 defesaças ao longo da partida, também garantindo a classificação. Mostrei uma dessas defesas no começo do vídeo, né? Quando eu estava falando sobre o nosso camisa 1. Vamos lá então assistir o gol da classificação para a final, o gol do volante Lucas Quetzal. E o gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, cruzamento do Maricá no escanteio, e aí de cabeça o Lucas Quetzal marcou o gol da classificação. Detalhe que no ano passado, em dezembro, o Quetzal já tinha marcado na semifinal da Supercopa Capital, ajudando a classificar o Verdão para a final, então é um volante muito decisivo. Bom, chegamos, portanto, à grande final da Copa Santiago. O Verdão bateu o Inter por 2-1. A gente vai assistir os gols. Lembrando que no ano passado tínhamos batido o Grêmio na grande final, né? Então, a equipe palmeirense conseguindo esse biconsecutivo dessa tradicional competição lá do sul do país. Então, o Lucas Gaúcho marcou o primeiro do Palmeiras, né? E depois o Vinícius marcou o segundo gol do título. Aliás, o Vinícius ganhou o prêmio de melhor jogador da final. Nosso camisa 10, em dezembro do ano passado, ou seja, há um mês atrás, tinha ganhado o prêmio de melhor jogador da Supercopa Capital lá em Brasília, né? Então vive um grande momento o Vinícius. Destaque também para o Paulo Ricardo, que ganhou a chance de jogar essa decisão e fez essa linda defesa. A gente vai ver a defesa, né? Numa falha do Enzo Lopes, aí o atacante do Colorado saiu cara a cara e o Paulo botou para escanteio. Parece que a bola foi para fora, mas o camisa 14 do Palmeiras fechou bem o ângulo e colocou essa bola para escanteio. Vamos assistir os 3 gols da decisão. E o primeiro gol da final saiu numa jogada que a gente já conhece, né? Cruzamento do Túlio no escanteio e gol de cabeça do Lucas Gaúcho. Essa dupla que foi muito decisiva durante a Copa Santiago. O Túlio com assistências e o Lucas Gaúcho com gols decisivos. Primeiro contra o Coxa nas quartas e agora esse gol importantíssimo na decisão. O Lucas Gaúcho termina a Copa Santiago com 4 bolas na rede, vice-artilheiro do Palmeiras. O Inter empata no segundo tempo, o gol do Renato Ian nesse chute ali. A zaga palmeirense tenta bloquear, mas ela faz uma curva e acaba morrendo no fundo das redes. Só que o Palmeiras tem o Vinícius, né, cara? Camisa 10, capitão do time, recebeu na entrada da área, girou bonito demais e bateu no canto, marcando um golaço, marcando o gol do título do Palmeiras na Copa Santiago, o que torna esse gol ainda mais bonito, ainda mais especial. O Palmeiras conquista pela 4ª vez a Copa Santiago, agora diante do Inter. Graças a Deus, a gente entrou em todos os campeonatos que o Palmeiras entra, ele entra para sair campeão. E a gente sempre vai dar nossa garra, nosso máximo para sair campeão. E hoje conseguimos sair campeão, graças a Deus. Vinícius, um recado para a torcida palmeirense sobre mais um título para conta. Vamos buscar mais, é isso. Tá aí, Vinícius, o craque da partida Zecon. O Palmeiras é campeão da Copa Santiago. Bom, tá aí então. Tava devendo esse vídeo aqui para vocês, né? Sobre a Copa Santiago. O vídeo ficou um pouco longo, mas tá com todos os gols, bem detalhado, tudo, absolutamente tudo sobre a campanha vitoriosa do Verdão na competição. Tá aí, ó, o momento em que as crias erguem a taça da 34ª edição da tradicionalíssima Copa Santiago. A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Hypa o vídeo também, que é muito importante. Vamos espalhar esse vídeo para o maior número de palmeirenses, para que eles possam conhecer mais e mais crias da academia que em breve vão nos dar alegrias no time principal.
Se torne membro do canal também para fortalecer o nosso trabalho, clicando no botão aqui embaixo do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.